Empreender virou uma realidade para muita gente no Brasil, mas você sabe a diferença entre empreender por necessidade e empreender por oportunidade? Em muitos casos, o negócio nasce em um momento de dificuldade. Em outros, surge a partir de uma ideia bem planejada e de um olhar atento para o mercado. Hoje nós vamos aprender e também a gente vai te ajudar sobre esses dois perfis. Qual que é o seu perfil de empreendedor, hein? Vamos falar sobre os desafios de cada um e o que é preciso para transformar uma ideia em um negócio. Agora a gente recebe no nosso estúdio o doutor e mestre em Ciências Sociais, doutor Lincoln Augusto. Pode vir. Por favor, seja bem-vindo. Muito sempre. obrigado. Obrigada. Que alegria vê-las mais uma vez. Bem-vindo. Estava lembrando prazer. da última vez, o prazer é todo meu, que a Luna estava aqui no estúdio, não foi? É verdade. Que foi aquele dia do pet, Foi. ela ficou ali me estranhando, depois ela veio e ficou minha amiga. Olha, Verdade. em breve a gente vai ter mais dogs por aqui. É a gente verdade. sempre tem, a gente adora, né? É mesmo, boa lembrança, boa lembrança. Isso foi, ó, É, como passa rápido, passa né? muito rápido. Passa muito rápido. É igual empreender. A gente tem um sonho, daí você fica planejando, quando você vê se já está engolido por aquilo, né? Empreender sempre vai ser um grande desafio. Agora, a questão tá como é que a gente planeja esse desafio. O ano passado no Brasil, nós tivemos quase novos 5 milhões de pequenos empreendedores que decidiram iniciar atividade própria. O Brasil ainda ranqueia entre os principais países que mais empreende no mundo e a gente vem entendendo o perfil do tipo de empreendedor. Aquele que é por necessidade e aquele que é por oportunidade. Mas uma coisa é fato, a economia mudou e as pessoas estão decidindo ser donas do seu próprio negócio. E para fazer isso, tem que ter orientação, porque senão a taxa de mortalidade nos 2 primeiros anos ainda é muito alta. Isso dá dó, né? Eu acho que é aquela coisa do sonho, a pessoa às vezes se desestimula muito por ficar nessa ansiedade. Quando a gente fala em empreender por necessidade, a palavra mesmo já dá aquele start, né? Mas como que isso funciona? Normalmente o empreender por necessidade vem em decorrência da própria situação, que às vezes pode ser financeira, às vezes pode ser emocional, pode ser uma mudança repentina de vida, uma separação, a perda de alguém, e aí você se vê numa situação em que você precisa se sustentar. E essa ainda é a realidade de muitos brasileiros espalhados por esse imenso país. Pouco a pouco vem mudando esse perfil, mas ainda assim é uma realidade e ela precisa ser olhada com muito cuidado, porque o risco de empreender por necessidade pode levar, num curto espaço de tempo, ao fechamento do negócio ou da prestação de serviços, enfim, daquilo que aquela pessoa decidiu fazer. Uma falta de controle, às vezes, financeiro, né? Porque você precisa daquilo ali, você vai entrando, mergulhando ali a fundo, sem perceber muito bem, né? Qual que é o lago que você está nadando. É o desespero, né? Eu preciso virar um dinheiro para me alimentar, para mês que vem pagar eu ter, as contas, pagar eu preciso pagar uma conta de luz, eu preciso, né? Pagar meu aluguel, e nessa você vai fazendo, assim, atropelando as etapas que seriam tão necessárias para tornar aquele negócio firme, né, Lincoln? E o empreender por necessidade tem uma outra característica que é o complemento de renda. Então, às vezes, o homem, a mulher que decide empreender por necessidade, dependendo do contexto, ele também vai buscar esse modelo de negócio porque ele quer fazer um complemento de renda. E aí, por isso que nós estamos vendo hoje tantas pessoas iniciando trabalhos informais, sem necessariamente se regularizarem enquanto microempreendedores para fazer esse complemento de renda. É comum a gente ver motoristas de aplicativo, entregadores, claro, existem várias categorias, mas essas são aquelas que a gente mais observa. E a oportunidade? Como que a gente começa a fazer? É aquele planejamento, aquele sonho que está na nossa cabeça? A oportunidade, o nome já diz, né? Então, normalmente ela vem motivada pelo desejo de melhorar ou aperfeiçoar alguma coisa já existente. Então, eu observo um cenário que eu tenho, que pode ser no meu bairro, pode ser na minha comunidade, pode ser na minha rede de amigos, ou pode ser simplesmente pelo dia a dia, e vejo a oportunidade de melhorar, de aperfeiçoar algo que já existe, que é diferente da inovação, né? Então, quem vai empreender por oportunidade viu um tipo de negócio, observou que ali existem outras possibilidades e decidiu iniciar. Então, todos os dias a gente vai ver pessoas, por exemplo, donas de casa ou pequenos empreendedores que decidem começar a fazer doce, por exemplo. Se a gente vê, tem um monte de gente que faz doce, mas às vezes tem alguém que vai num nicho específico, um público específico, um segmento específico, porque viu uma oportunidade. E aí ali o início é um pouco diferente.
porque normalmente ele vem, na maior parte das vezes, um pouco mais estruturado. Então, eu vou analisando, eu vou conversando, eu vou vendo quem é a minha rede de apoio para me apoiar no início, porque quem empreende por necessidade ou por oportunidade também precisa ter uma rede de apoio, né? De pessoas que vão colaborar ali no início do negócio. E Lincoln, a gente tem 2 depoimentos, né, Abi? A gente tem aqui 2 histórias diferentes, uma que é por necessidade, outra que é por oportunidade, que a gente quer dividir com você e com o pessoal de casa para a gente entender as diferenças. Vamos primeiro com a necessidade? Vamos lá. Bora lá. Oi, meu nome é Tainá e eu sou professora de língua portuguesa e de língua inglesa. Eu comecei a empreender na pandemia, no ano de 2019. Eu era professora de informática e nessa época, devido a muita instabilidade, os professores foram mandados embora para ficar em casa. Então eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Eu tinha uma conta em um site de professores particulares online e decidi investir nisso. Nesse momento, eu me lembro que eu comecei com uma renda extra. E aí depois se tornou minha renda principal. Desde então, eu tenho estudado conhecimentos administrativos, de gestão, para conseguir gerir meu negócio. Não basta apenas ser especialista na minha área, também tem que ter conhecimento administrativo. Então, no ano passado, no ano de 2025, eu decidi me dedicar completamente a esse empreendimento. Começou por necessidade, e aí hoje eu percebi que eu entrei num momento de grande oportunidade. Porque no ano de 2019, muitos professores começaram a empreender com as suas aulas particulares online. E tem dado muito certo, graças a Deus. Eu estipulei objetivos. Antes, eu conciliava a minha renda extra, meu empreendimento, com o meu trabalho presencial nas escolas. Então, eu estabeleci objetivos, entreguei nas mãos de Deus, né, me especializei, né, fiz a minha parte também. E no ano de 2025 para cá, eu me dedico completamente ao meu empreendimento. Sou muito grata. E tem sido uma experiência muito boa poder compartilhar cada vez mais isso com as pessoas ao meu redor. Então, gosto muito do que eu faço. Ensino português, inglês para brasileiros e estrangeiros, algo que a internet pôde me proporcionar. Que legal, da necessidade virou oportunidade. Mas é interessante a Tainá, o depoimento dela, porque mesmo sendo por necessidade, o olhar foi de oportunidade. Porque normalmente quem vai empreender por necessidade não investe. Ele basicamente vai fazendo as coisas acontecerem. Então, ela na fala dela traz inclusive essa questão de investir. Ela viu a pandemia, porque para muitos profissionais foi um grande desafio. A gente já tinha videochamada desde o início dos anos 2000, não é uma coisa da pandemia, mas ela viu uma oportunidade porque ao redor dela, provavelmente, outros colegas também estavam empreendendo nesse sentido. E aí entra justamente como essa ideia da renda extra, né? Até se tornar a renda principal. Então, é muito interessante ver como ela transforma essa necessidade numa oportunidade que hoje provavelmente deve ser aí a principal fonte de renda dela enquanto professora bilíngue. Desculpa. Quando a gente vê essa coisa do empreendedorismo de necessidade, o trabalho dela é uma prestação de serviço. É um pouco, não vou dizer fácil, mas é menos desafiador do que quando você precisa empreender em algo que você tem que comprar, por exemplo, suprimentos, investir. De qualquer forma você tem que investir, por exemplo, que seja para fazer bolo, você tem que investir. Você tem que ir lá, ter um dinheirinho para comprar os itens ali principais para o primeiro bolo, depois vai girando, né? Os insumos necessários, principalmente para quem vai para a área da gastronomia. Quando a gente fala em empreender por serviços, a gente está falando de algo que é um pouquinho mais intangível, porque o serviço ele é muito relativo. Então, quanto vale a hora de alguém que vai te ensinar a se comunicar com o mundo? Tem gente que vai cobrar R$40, tem gente que vai cobrar 400. Então, assim, isso varia muito. O que vai melhorando a renda, e aí é uma fala importante da Tainá, é o fato dela continuar se capacitando. Porque esse é o principal desafio de quem empreende. Então, eu comecei o negócio, deu certo, e aí eu entendo que é só continuar, deixa a vida me levar. E aí eu esqueço de continuar me capacitando. Então, esse é um desafio importante. Não pode parar de estudar para você continuar aumentando a sua renda, até porque esse é um dado real no Brasil. Tempo de estudo tem a ver com remuneração. E investimento. E a capacitação também faz com que você valorize o seu serviço, né? Seja ele ali uma prestação de serviço ou um produto. Você tendo mais capacitado, você pode aumentar os valores e com isso ganhar mais, né? Lincoln, você falou uma coisa aí que era a questão de... Eu esqueci.
Eu tava com isso na ponta da língua, eu esqueci. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o próximo depoimento, que eu vou lembrar minha pergunta. Bora, vamos lá. Empreender para mim foi transformar uma frustração em propósito. Foi acreditar que dá sim para começar do zero quando se tem 3 pilares: planejamento, dedicação e foco. Mas acima de tudo, foi entender que negócios também podem ser feitos com sensibilidade, empatia e impacto real. Porque quando uma mulher acredita na própria ideia, ela não cria só um evento, não. Ela cria movimento, ela cria comunidade, ela cria o futuro. Nasceu para empreender, né? Você viu? Já tava ali na ponta da língua, diferente de mim. Lincoln, lembrei da minha pergunta. Vamos lá. Olha, você tinha comentado que as pessoas que têm um outro trabalho e daí começam a empreender. Essa seria uma dica de começar a empreender quando você tem uma certa estrutura ainda. Vai que você tem um sonho de empreender, mas você tem um trabalho. Que a gente somos apresentadoras, estamos aqui. Mas você fazendo ali uma coisa extra, aquele dinheiro, aquele valor que você vai ganhar, não vai ser assim tão necessário para você pagar suas contas. É uma dica legal? É um caminho saudável porque eu faço uma transição segura. Muitos colegas vão dizer do famoso colchão, né? Então, se você vai sair de um modelo de trabalho onde você tem uma remuneração fixa, o ideal seria que você tivesse uma provisão, um colchão, como a gente popularmente diz, para poder tocar o novo negócio. Mas, além disso que você muito bem colocou, qual é o segredo que eu diria assim que vale ouro? Você empreender em alguma coisa que você tem alguma certa familiaridade. Por quê? A maior parte das pessoas que empreendem em algo que elas não conhecem, em hipótese alguma, a taxa de insucesso é 8 vezes maior. Então, eu tive uma ideia, saí da empresa, peguei meu fundo de garantia e decidi montar, sei lá, uma loja de sorvete. Mas eu nem tomo sorvete, nem mal conheço lojas de sorvete, e aí eu coloco toda a minha renda naquele negócio. A chance de não dar certo é muito maior. Então, se eu puder me preparar para essa transição e ir me familiarizando, melhor e menos arriscado. Boa. Eu acho que essa é a dica, né? Porque é muito interessante quando você fala como as pessoas estão empreendendo, mas a gente sabe que isso não dura nem um ano às vezes, né? Geralmente, qual que é esse tempo que a gente consegue perceber se o que está fazendo pode prosperar? Existe um tempo? Olha, existem estatísticas diferentes. Elas vão mudando ano a ano porque a gente tem números novos, já que o Brasil tem novos empreendedores todos os anos, uma quantidade imensa. Mas eu diria para você o seguinte, os 2 primeiros anos, eles são cruciais. Os últimos dados que a gente tem mostram que a taxa de mortalidade varia de estado no Brasil, então a gente está falando de uma taxa assim, digamos que seria uma média, mas entre 35% e 40% de novos empreendedores que abrem costumam, às vezes, fechar em até 2 anos. É bastante. Esse dado muda, é bastante e preocupante, porque as pessoas muitas vezes arriscam o pouco que elas têm. E aí não fazem justamente isso, ou não fazem o colchão, ou não fazem uma transição segura, né? Como a gente tem visto que a saúde mental é um tema recorrente e muitas pessoas querem ter uma liberdade, elas veem no ato de empreender isso, mas na realidade empreender exige muita saúde mental. Então, para você tocar o seu negócio, independentemente do que for, você precisa estar muito equilibrado, porque você passa a ter contas, alguns funcionários, você não sabe exatamente quanto você vai ganhar no final do mês. Então, assim, você tem uma previsão, mas isso não significa que ela vai ser concretizada. O sonho, né, ele é muito bonito, você ter o sonho, independente de qual for, né, mas colocar em prática precisa de organização, precisa de qualificação, e daí são outros 500, seja por oportunidade ou por necessidade. Daí você tem que buscar conhecimento, né? Tem uma frase muito interessante que diz assim, ó, a falha na preparação é a preparação para a falha. Então, se você não ficar atento e não se preparar bem, é óbvio que vai dar errado. Mas hoje a gente tem muitos recursos. Então, por exemplo, por que é importante o pequeno empreendedor ele se regularizar? Porque ele vai ter acesso a melhores taxas de financiamento no banco, ele pode ter melhores oportunidades na própria carteira dele de clientes, então ele consegue ter uma série de atributos positivos para o negócio que o empreendedor informal não tem. Então esse também é um outro ponto importante dessa regularização. Mesmo que seja um pequeno negócio, a dica sempre é
procura o órgão municipal do seu estado, da sua cidade, veja como funciona. Às vezes é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, às vezes o próprio Sebrae, que oferece às vezes cursos gratuitos para quem tem CNPJ. E aí você começa esse processo de preparação para não correr o risco da falha. Começa direitinho. Ele é maravilhoso, né? Ele é incrível. Volte sempre, por favor. Muito obrigado. Não demore tanto da próxima Não vez. demore tanto, exatamente. E você de casa aproveita para curtir, para comentar. Se tiver perguntas, manda pergunta que ele responde para vocês também, viu? E ó, fiquei sabendo que é um rápido intervalo. Sim, que daqui a pouco a gente vai voltar a falar de empreendedorismo, muito por oportunidade. Por oportunidade. Não é? As pessoas que estão no carnaval curtindo, os outros ali vendendo água, vendendo pipoca, vendendo um bagulhinho pro cabelo. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Fica aí. A gente já volta. Já que a gente estava falando de empreendedorismo por necessidade e oportunidade, nossa querida Michelinha, nossa flor de menina. Nossa flor foi sapateada, um sambinha assim em São Paulo, não foi? A gente vai contar um pouquinho pra gente sobre as pessoas que empreendem no carnaval, sendo a nossa segunda parte da nossa série de Viva Folia. Viva a folia, bora viver! Oi meninas! Olha, o carnaval é uma ótima oportunidade para os microempreendedores. Sempre dá para tirar uma renda extra nesta época animada do ano, onde muitas pessoas têm esse desejo maior de consumo. E eu tô aqui em São Paulo para conversar um pouquinho com os vendedores ambulantes que tiram a sua renda também nessa época do ano. Vamos ver quem está aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Oi, tudo bom? Qual que é o seu nome? Elias. Elias, eu vi que você está aqui fazendo as suas vendas hoje. O carnaval está intensificando essa sua profissão? Sim, o carnaval é muito bom porque é um evento que traz muito público para São Paulo. E São Paulo hoje, como é uma terra mais do evento, nós que trabalhamos na modalidade autônomo, freelance, e aí fica melhor no carnaval, porque, mano, é muitos lugares, é muito evento, e aqui no Anhembi vende demais, aí nós conseguimos tirar uma renda extra, fora o que nós faz por fora também, né? Essa época é muito boa para vocês, mas aí durante o ano, como que é o seu corre? Então, durante o ano eu trabalho de bartender, barback, comim, garçom, roster, promotor, mochileiro, carregador, caixa, figurante. Nós trabalhamos. Falta oportunidade. Trabalho não falta, porque a gente é a pessoa que sabe tratar o público. Então, onde a gente chegar, a gente vai conseguir desenvolver nosso trabalho com respeito, educação e o primordial, um bom atendimento ao público, porque a gente gosta de ser bem atendido com educação, né? Então, nós temos que trabalhar bem. E Elias, não é um trabalho fácil, né? Mas como que tá esse ano para vocês que fazem essas vendas? Então, esse ano aqui teve uma leve tranquilidade, uma ajuda para nós, né? Porque eles agregaram as mochilas, agregaram os carrinhos para nós e fica mais fácil da gente se locomover para lá e para cá, fazer nossas vendas. E essa renda ajuda bastante em casa, dá para fazer planos aí? É uma renda muito boa no carnaval. Quem não fizer carnaval dinheiro no carnaval em São Paulo pode parar, né? Porque São Paulo é terra da oportunidade. Hoje em dia São Paulo está entre as 20 melhores cidades do mundo. E como o governador e o prefeito mexeu ali uns pauzinhos no transporte, na infraestrutura, entendeu? Hoje está melhor para nós. Hoje nós conseguimos fazer uma boa quantia. Bacana. E Elias, para a gente encerrar essa nossa conversa, que dica que você dá para quem está lá em casa e, né, ainda dá tempo de empreender nesse carnaval, de fazer as suas vendas? Que dica que você dá para essas pessoas? Galera, força de vontade, entendeu? Muita intensidade ali nas correrias que você for fazer. Dá para vender água, dá para vender cerveja, dá para vender guaraná, dá para vender de tudo um pouco, entendeu? Porque nessa época, é época que São Paulo fica milhão. Os gringos vêm para isso, né? Obrigada, viu, Elias? Parabéns pelo seu trabalho, por sua animação também. Sim, tem que ter um pouco, né? Senão não flui. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Elias, viu só, meninas? É isso. Então dá para fazer uma renda extra, dá para abraçar essas oportunidades no carnaval. E ó, com muita alegria, com muita lábia, né? As pessoas conseguem vender e conseguem tirar um bom dinheirinho, viu? Um beijo para vocês. Beijo, Mi. Beijo. Sucesso pra você, Elias. Tem que tentar animado mesmo, né? Porque Super. trabalha bastante, né? Mas ganha também o dinheirinho, como ele isso é tão falou. bom, né? Só não ganha quem não quer. Então, se você está precisando, esse é um bom momento, né, Esse é um Abi? bom momento.